Olá a todos, meu nome é Eliseu, sou professor de literatura. Nesse vídeo vou falar com vocês sobre o romantismo no Brasil, primeira geração. Não sei se vocês sabem, mas o romantismo no Brasil é dividido em 3 gerações para que nós estudemos. É uma divisão didática, primeira, segunda e terceira geração. E todas elas são premiadas pelos valores essenciais do romantismo, que é a crença no amor acima de tudo, que é a crença no ideal dos valores humanos, menosprezando o dinheiro, as relações baseadas nos interesses, isso tudo contrariando os princípios da sociedade burguesa que ela se estabelecia exatamente em cima dos valores do comércio, do dinheiro, dos interesses. Então a arte fazia esse contraponto e no Brasil não era diferente. Quando começa o romantismo no Brasil, ele trazia todos esses valores ideais do romantismo, que era o amor acima de tudo, que podia redimir, uma visão idealizada da mulher, uma visão do amor assexuado, ou seja, o amor idealizado, distante dessas relações carnais. Mas o que caracteriza exatamente o romantismo no Brasil, a primeira geração? O que lhe é peculiar, o que lhe marca é o indianismo, é o nacionalismo. Porque o romantismo coincide a chegada do romantismo no Brasil com a independência do Brasil, que foi em 1822. Inclusive nós vamos fazer 200 anos de independência em 2022. Creio que haverá muita comemoração. Então em 1822, com a independência nacional, você tem a necessidade de criar uma identidade nacional. Chegava então o romantismo, uma nova proposta de arte literária que alcançava um público, que estabelecia um público receptor. Haja vista que poucos eram alfabetizados, temos que levar isso em consideração. Em algumas regiões brasileiras, 80% talvez não eram alfabetizados. Porém, alcançava-se porque era o entretenimento da época. Às vezes havia uma leitura coletiva, o sujeito pegava o folhetim, ou seja, o capítulo do romance que estava sendo escrito por José de Alencar, vamos dizer assim, e aí ele lia de maneira coletiva, as pessoas ouviam. Então as mensagens propagadas pela nova literatura que surgia, pela nova escola literária que surgia, que era o romantismo, ela trazia os princípios de nacionalidade, porque começava a se estabelecer o Brasil como nação. E o Dom Pedro II havia fundado, em 1838, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que exatamente visava propagar essa identidade. E aí vem nossos 2 personagens, 2 escritores que marcaram essa época, embora haja outros, que é Gonçalves Dias e José de Alencar. O Gonçalves Dias nasceu 1 ano depois da independência, em 1823, e ele morreu em 1864, portanto com 41 anos, e morreu a bordo de um navio, no naufrágio. Há alguns escritores brasileiros que morreram em naufrágios. Na verdade, as biografias dos nossos autores românticos são fantásticas. Tiveram uma vida assim, bastante agitada e bastante dinâmica, vamos dizer assim. Então ele retorna ao Brasil, ele estuda na Europa, e ele retorna ao Brasil em 1845, já sob a proteção imperial. Dom Pedro II já o protege, porque ele passa a ser uma das vozes do novo nacionalismo que se estabelecia. Quem não conhece Canção do Exílio? Minhas terras têm palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossos campos têm mais flores, ou seja, uma idealização da nação que nascia a melhor nação da face da terra, para aqueles 4 milhões de habitantes. Olha só, tínhamos lá por volta de 4 milhões de habitantes no Brasil, que hoje seria o equivalente à região de Campinas, e é esparramado por todo o território nacional. Olha só também a questão do índio, do heroísmo, da presença do mito indígena que se criava, o herói nacional. Então o que aconteceu nesse sentido? Os escritores adotaram as características do cavaleiro medieval, que era propagado no romantismo europeu, e aplicaram essas características nos indígenas nacionais.
Então criaram-se o mito do bom selvagem, do indígena. Tupã, ó Deus grande, cobriste o teu rosto com denso volume de penas gentis, e jazem teus filhos clamando vingança dos bens que lhes destes da perda infeliz. Então os índios guerreiros requerendo, lutando com as características medievais, mas sempre com a presença do branco, a gente vai ver isso. Gigante orgulhoso de fero semblante, num leito de pedra lá jaz a dormir. Em duro granito repousa o gigante, que os raios somente puderam fundir. Então vai se criando o mito da nação, o mito do gigante, o mito do bom indígena, que depois foi fortalecido por José de Alencar, já nesse sentido na prosa, esse fortalecimento já na prosa, no romance, no folhetim. O que era o folhetim? Os romances em geral românticos e até realistas, depois nós vamos falar sobre isso, eles eram publicados em jornais, diariamente. Eles chegavam às pessoas como chegam as telenovelas nos dias de hoje. Inclusive as telenovelas têm o mesmo formato do folhetim, que ela termina o capítulo te dando ali criando uma tensão, criando uma expectativa para que você consuma o produto no dia seguinte. Então era assim que José de Alencar publicou, por exemplo, o Guarani, que ele fala sobre a nobreza, a nobreza do sangue, o heroísmo, a coragem do indígena, mitificado na narrativa, o Guarani, que se junta a Ceci e dá origem à nação. É a origem étnica, é o berço étnico da nação, mitificado pela literatura romântica no Guarani, de José de Alencar, em Iracema também, quando há o encontro do branco e do indígena, e que a partir dali, a indígena idealizada a partir do começo da narrativa, na descrição, com os cabelos negros como a asa da graúna, a virgem dos lábios de mel. Olha só, a virgindade também, outro valor romântico, então é projetado no indígena. Então, os autores brasileiros da primeira geração fizeram o quê? Recolheram esses valores românticos de honra, de mitificação da nobreza, da origem, da étnica, e criaram o mito do bom indígena, criaram o mito do indígena brasileiro, criando aí um ícone nacional, numa tentativa de se estabelecer uma nacionalidade, uma tentativa de estabelecer uma identidade para a nação brasileira que nascia. Então essa é a principal marca da primeira geração do romantismo. Carrega todos os outros elementos. José de Alencar mesmo escreveu Senhora, quando ali há o amor que acaba corrigindo Seixas, corrompido pela ganância, e que acaba se casando com Senhora, com a personagem feminina principal, e ele é depois de alguma forma redimido pelo amor. Isso também estava presente nos autores da primeira geração. Mas o que de mais característico havia ali é a questão da nacionalidade, a questão do indígena, a questão do bom selvagem. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Dê uma pesquisada, existem filmes sobre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, o Guarani de José de Alencar. Inclusive depois há uma composição de Carlos Gomes, o Guarani, que é um grande compositor nacional. Então é um mito, é um ícone da cultura nacional, porque foi uma tentativa de criar essa identidade no país que então nascia. Valeu? Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe um like, siga o canal e vamos continuar falando de literatura e vamos continuar tentando entender qual é a relação que a literatura tem com a identidade nacional e com os sentimentos que até hoje são propagados e fazem parte da nossa vida, esses valores românticos. Próximo vídeo, Romantismo no Brasil, segunda geração, e vamos nessa. Deixe seu like e até a próxima. Valeu!